palavra, Senhor, no nome de Jesus. E usa teu servo, Senhor, como o Senhor tem usado ele, Pai. Continua usando ele grandemente, Senhor, para trazer a sua mensagem, para trazer a sua palavra, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Continua, Senhor, dando para ele sabedoria, Senhor, do céu, Pai, para que ele venha transmitir para nós aquilo aonde nós precisamos, Jesus, nos consertar com o Senhor, Pai. É assim, meu Deus, que eu agradeço, meu Deus, essa rica oportunidade, Senhor, no nome de Jesus, e que as palmas louvem ao Senhor, amém? Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é uma alegria nós estarmos aqui, um culto da tarde para nós adorar o nome do nosso Deus, amém? Quero agradecer os irmãos que aqui estão, para juntos estarmos recebendo da mensagem de Deus, amém? Amiga da irmã Tawane, né? Seja bem-vinda no nosso meio, em nome de Jesus. Queridos, abra aí as vossas Bíblias, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 9, nós estaremos trazendo esta palavra, e eu tenho certeza que o Senhor estará falando ao meu e ao teu coração. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo de número 9, irmãos. O versículo de número 9, vamos estar trazendo esta palavra de Deus nesta tarde. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Quem encontrou? Leiamos, irmãos. Vamos ler, vamos começar com o número 8, irmãos. O verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos ler de novo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Santo Pai, ministra aos nossos corações, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, dirige esta palavra, porque eu sei, Pai, que nós estamos aqui, porque nós precisamos ouvir esta mensagem. Agora dirige esta palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Toma aí o teu assento, e você que puder dar uma salva de palma, dê uma salva de palma aí bem forte, que exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Irmãos, nós temos aqui uma palavra, um relato do apóstolo São Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, e ao chegar ali na cidade de Éfeso, ele diz aos irmãos daquela igreja, daquela localidade, que ele estaria com eles até a festa do Pentecoste. Ele não ficaria muito tempo naquela cidade, consolidando aqueles irmãos, orando com eles, ensinando a palavra, porque ele menciona que uma grande porta se lhe abriu. Ele menciona que uma grande porta se abriu diante dele, mas ele também menciona que esta grande porta, ela era uma porta eficaz para o ministério, também para o ministério do apóstolo. Aquela porta era muito eficaz, mas ele também cita, ele narra que diante daquela porta que se abriu, havia muitos adversários. Então eu quero trazer aqui um tema para esta palavra, e eu quero pregar sobre os inimigos da porta. Olhe para o irmão, para a irmã e diga: os inimigos da porta. Irmãos, todos nós,
Deus ele vai abrir portas diante de nós. Vai surgir também diante de nós oportunidades grandes, oportunidades eficazes, que o Senhor vai abrir diante de nós. Mas nós precisamos entender que diante dessas portas, ou da porta que Deus abre ou abrirá, sempre vai se levantar opositores, sempre vai levantar inimigos. É por isso que eu coloco aqui a palavra, o tema da palavra, os inimigos da porta. Porque o apóstolo estava falando para a igreja de Efésio, dizendo: uma grande porta se me abriu, uma porta eficaz, mas existe muitos adversários. Então, por isso, ele não poderia ficar muito em Efésio, porque se ele ficasse muito tempo naquela cidade, os inimigos poderiam roubar a oportunidade, ou poderiam tomar posse daquela porta que o Senhor abriu para ele. E nós sabemos, irmãos, que quando Deus ele abre uma porta diante de nós, o Senhor abre uma porta para nós, é para que nós também entramos por esta porta, para que nós viemos ser beneficiados por esta oportunidade. Mas como nós temos inimigos da porta, nós vamos ter pessoas, opositores, que também vão tentar roubar a nossa oportunidade. Pessoas também que vão tentar entrar pela porta que Deus preparou para nós. Pessoas que não lutam pela sua oportunidade, mas querem tomar a oportunidade dos outros. E é isso que nós compreendemos na vida do apóstolo Paulo. E esta era uma realidade na vida do apóstolo, e também é uma realidade também nas nossas vidas. É uma realidade que existe nos dias atuais. Esta expressão, uma grande porta eficaz se me abriu, que o versículo 9 expressa, essa expressão fala de uma oportunidade para o apóstolo. Porta eficaz, fala de uma oportunidade para grandes efeitos. Uma grande porta está falando, irmão, da grandeza da oportunidade. A oportunidade era tão grande do evangelho ser divulgado por meio daquela porta, daquela oportunidade, que os opositores estavam se levantando. Os inimigos da porta estavam se apresentando. E esta palavra porta aqui, irmãos, ela é usada independentemente para denotar uma ocasião, uma oportunidade de fazer uma ou qualquer coisa, ou seria também uma oportunidade para o apóstolo levar a mensagem do evangelho. Porque o apóstolo São Paulo deu a vida pelo evangelho para anunciar as verdades de Deus. O apóstolo Paulo, por anunciar o evangelho, ele até aceitava viver em cadeias, ele aceitava viver em prisões, ele aceitava viver até em escassez, em tribulações, em angústia por causa do evangelho. Então, irmãos, os inimigos da porta, o apóstolo menciona aqui há muitos adversários. Diga comigo, há muitos adversários. Então isso fala da numeração dos inimigos, dos opositores. O apóstolo Paulo não estava dizendo que era um, que era dois, que era três, mas ele menciona o número dos adversários, diz: são muitos adversários, são muitos inimigos da porta. Então está falando aqui, irmãos, dos inimigos da porta que são adversários. Ele usa a palavra aqui adversário. Eu quero que você que está com a caneta, marca aí a palavra adversário na tua Bíblia. A palavra adversário, irmãos, é aquele que é contrário, aquele que é opositor, ou seja, aquele que combate, aquele que é contendor, opositor, aquele que se levanta contra. O opositor, o adversário, é sempre aquele que não concorda, é aquele que discorda. Então ele é um adversário, ele declara a sua oposição. O adversário é diferente do inimigo. O inimigo ele odeia, o inimigo se levanta, mas o inimigo não declara. Ele é inimigo, ele faz tudo por oculto, ele faz tudo de forma oculta, de forma traiçoeira.
O adversário não, o adversário ele faz tudo de forma declarada. Quem está me entendendo? Então é isso que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. Pessoas que se declaravam inimigos dele, opositores do evangelho. Então ele vai dizer, são muitos adversários, muitos aqueles que combatem contra, muitos aqueles que torcem o contrário, aqueles que são contentador, aqueles que são opositores. E eu quero também que você abra comigo a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o versículo 24. Quando o apóstolo, ele chega em Éfeso, e ele começa a pregar o evangelho de Cristo ali na cidade de Éfeso, ele começa a pregar contra ali as imagens, ele começa a pregar sobre os nichos de Diana, que eram umas pequenas imagens assim, irmão, feitas de prata, e aquilo era vendido na cidade de Éfeso, e ali havia muitas pessoas que trabalhavam com aquela arte, que trabalhavam ali fazendo aqueles pequenos deuses de prata e vendiam. E através, irmão, daquele ofício, daquele trabalho, eles tinham seu lucro, eles tinham seu sustento, eles tinham o seu dinheiro. Então, quando o apóstolo chega ali na cidade de Éfeso, que ele começa a pregar contra a idolatria, aquela profissão, aquela arte de fazer ídolo, ela foi ameaçada. E um homem por nome de Demétrio, que fazia esses deuses de prata, ele vai reunir todos os profissionais de Éfeso, todos os profissionais que também faziam esses deuses, trabalhavam com essas artes, vai dizer, vamos se reunir, e foram até o principal da cidade, né, o responsável pela cidade, e disseram, vamos prender este Paulo, porque ele está pregando contra a idolatria, e a nossa profissão vai cair de crédito, e como é que nós vamos viver? Porque ele está pegando contra a idolatria, e nós precisamos vender as nossas imagens para nós sobreviver. Então, quando Demétrio ele se levanta como opositor, ele se levanta como inimigo da porta. Então, quem era Demétrio? Ele era um ourives, trabalhava com ouro em Éfeso, cuja principal ocupação era fazer santuário de prata para a deusa Diana, que está em Atos dos Apóstolos 19, 24. Atos dos Apóstolos 19, 24, você tem esta informação. Agora, quando Demétrio ele se sente ameaçado na sua profissão, ele vai chamar os seus amigos, que também trabalhavam naquela profissão, faziam um santuário para a deusa Diana, está em Atos dos Apóstolos 19, 9. Então ele faz uma reunião para tentar com que o principal da cidade venha prender Paulo, venha matar Paulo, porque Paulo está pregando contra a idolatria. Você sabia que toda vez que a palavra incomoda alguém que está ouvindo, alguém vai se levantar, alguém vai se colocar, alguém vai se opor. Quando a palavra incomoda, alguém vai reclamar. Enquanto a palavra não está incomodando, tem gente concordando. Mas quando a palavra ela toca, ela incomoda, alguém se coloca como oposição. Que aconteceu aqui na vida do apóstolo. Então, Demétrio se sentiu incomodado, porque a sua profissão estava sendo ameaçada. Agora, Atos dos Apóstolos 19, 24, você tem também esta informação. Agora, irmãos, este cenário também se repete nos dias de hoje. Este cenário também repete nos dias atuais. Não devemos nos surpreender se a mesma coisa ocorre agora. O que ocorreu no tempo de Paulo. A mesma coisa que aconteceu no tempo de Paulo, também acontece também nos nossos dias. Opositores se levantando. Deus ele tem um chamado conosco, né, de abrir portas, de levantar igrejas, de o evangelho ser divulgado, mas os inimigos da porta se levantarão. Os opositores da porta se levantarão. Agora, irmãos,
Se você pegar aí Filipenses 3, versículo 17 ao 21, sempre vai existir opositores. Filipenses capítulo 3, 17 ao 21, Paulo vai dizer: desde já eu vos digo que muitos se levantarão, ou ainda se levantará, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Então os inimigos da cruz de Cristo são nada mais, nada menos do que os opositores, que vão se levantar, que vão discordar, que não vão aceitar, amém? Mas Paulo está dizendo: uma grande porta se me abriu, uma porta eficaz, uma oportunidade grande do evangelho crescer, uma oportunidade grande da palavra ser divulgada, mas muitos são os adversários. Muitos são aqueles que se declaram contra. Aí o apóstolo vai falar em Filipenses 3, 17 e 21, sobre os inimigos da cruz de Cristo, irmão. Hoje as pessoas, elas querem ouvir de tudo, menos a pregação do evangelho. Hoje as pessoas, elas querem ouvir de tudo. Elas querem ouvir falar de futebol, elas querem ouvir falar do carnaval, elas querem ouvir falar de dança, elas querem falar da TV, elas querem ouvir falar de tudo, mas elas não querem ouvir falar do evangelho. Por quê? Porque o evangelho, irmão, causa comichões nos ouvidos. Comichões nos ouvidos. É isso que a palavra já falava, que nos últimos dias, muitos não suportariam a doutrina. Doutrina é a palavra, é o ensino da palavra. Então, quando eles ouvissem a palavra, eles teriam comichões nos ouvidos. Hoje as pessoas, para ouvir o evangelho, ficam agoniadas, ficam estressadas e se irritam. Por quê? Está dando comichões nos ouvidos, irmão. Não querem mais ouvir a verdade do evangelho. Mas olhando para este cenário, olhe para mim. O apóstolo Paulo, quando ele percebeu que uma grande porta se lhe abriu diante dele, mas ele percebeu que havia muitos adversários, o que ele disse? O que ele falou? Ele se preocupou com aqueles que estavam se levantando? Não. Porque, irmão, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender, nós não temos que parar a nossa missão só porque tem alguém se levantando. Nós não temos que parar a nossa missão, a nossa chamada, só porque existem opositores. A gente não vai deixar de fazer o que Deus quer que nós façamos por causa de opositores. Quem pode levantar as mãos para receber esta palavra? Irmãos, porque o que acontece muitas das vezes é que nós estamos fazendo diante da porta que se abriu para nós, diante da oportunidade que Deus deu para nós, aí nós começamos a fazer, começamos a trabalhar, aí começam as críticas, começam os levantes, começam as oposições. Aí o que nós fazemos? Paramos por causa das críticas. E eu quero que você aprenda uma coisa: não pare por causa de crítica. Levanta a tua mão. Eu jamais vou parar de pregar porque alguém não está concordando, não. A palavra é de Deus, irmãos. Jamais vamos parar de evangelizar, de pregar, de ganhar vidas. Não, nós não podemos parar de cumprir a missão que Cristo deu para nós por causa de crítica. O nosso alvo é muito maior. O nosso alvo é maior do que as críticas, é maior do que qualquer levante, qualquer oposição. Quem está me entendendo? É isso que o apóstolo ele coloca na sua palavra, é olhando para Cristo, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala do olhar para Cristo, ele fala da carreira que nos está proposta. Ele está dizendo: uma carreira nos foi proposta, e esta carreira tem que ser corrida, esta jornada tem que ser completada, olhando para Cristo. Levante as tuas mãos, olhe para Cristo. É olhando para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Cristo, não olhe para quem está criticando, não olhe para quem está se colocando como oposição. Olhe para Cristo e avançando, irmãos, avançando, concluindo a carreira que foi proposta, olhando para Jesus. Quem pode dar um glória? Então, irmãos, vamos ver aqui, irmãos, então,
Sempre vai existir oposições. Olhe para o irmão e diga: sempre vai existir. Aonde você for, irmão, vai ter opositor. E não é só na igreja, não. Isso não é só coisa de igreja, não. Aonde você for, vai ter opositores. Se você estiver numa empresa e você se destacar nela, vai ter opositores. Se você estiver fazendo faculdade e você se destacar lá, vai ter opositores. Se você trabalha no comércio, na loja, se a tua loja se destaca, vai ter opositores. Em todas as áreas, isso é geral, isso não é algo igrejeiro, não, irmãos. Isso é uma coisa secular que existe aí. Os opositores, porque o mundo vive assim, irmão. Não quer que o outro avance, não quer que o outro cresça, não quer que o outro tenha. Para eu crescer, eu tenho que derrubar o outro. Para eu ter, eu tenho que tirar o outro. Não, irmãos, nós cristãos, nós não temos este pensamento. Porque Deus tem bênção para todos que chegam a Ele, irmão. E nós não precisamos estar guerreando contra o outro, tirar a oportunidade do outro, porque Deus tem bênção para nós. Deus tem vitória para nós, irmãos. E vamos ver aqui, irmãos, 5 oposições que o apóstolo Paulo enfrentou. Eu vou trazer na Bíblia para ficar gostosa a palavra. Primeiro, algumas oposições que o apóstolo Paulo enfrentou. Paulo, irmãos, teve que enfrentar oposições dos judeus. Diga, judeus. Ele enfrentou, irmãos, oposições dos judeus que vinha contra eles. Atos dos Apóstolos, abre aí a tua Bíblia, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, o versículo 7. Olha só, vamos ler a partir do 6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão. Irmãos, digam comigo: houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Irmãos, a dissensão, ela se levanta por causa da oposição. Todo opositor vai fazer dissensão. Todo opositor vai fazer briga. Quem está me entendendo? É oposição. Então, todo opositor vai fazer dissensão. Olha só, Paulo também teve oposições na igreja primitiva. Na igreja primitiva ele teve oposições também. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23. Olha que a palavra diz: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida, irmãos. Olha só, tentavam matar o apóstolo Paulo, tirar a vida, reparavam as portas, vigiavam, para quê? Armando ciladas, mas Paulo sobre das ciladas dele. Quem está me entendendo? Deus não vai te deixar enganado diante das oposições. Se estiver laço armado, Deus vai fazer chegar ao teu conhecimento. Levante as tuas mãos. Deus dará o livramento para nós, irmãos. Paulo também teve oposições do povo. Diga, povo. Povo fala de multidão, irmãos. As multidões também se levantaram contra o apóstolo. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Abra a tua Bíblia. Capítulo 16, o versículo 19, irmãos. Olha só, Atos dos Apóstolos 16, 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro era perdida, prenderam Saulo, Paulo e Silas, e o levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeu,
perturbaram a nossa cidade. Então lhe disseram para o magistrado que Paulo e Silas estavam perturbando a cidade, irmãos. Porque quando ele expulsa ali, o demônio daquela moça que tinha um espírito de adivinhação, porque ela adivinhava e gerava lucro aos seus senhores. Então quando Paulo repreende aquele espírito e a moça é liberta, os senhores ficaram sem lucro. Porque agora a moça não adivinhava mais, que era um espírito de adivinhação que tinha nela, um demônio que tinha nela que adivinhava. Por isso que a adivinhação, irmão, não é de Deus. Diga comigo, a adivinhação não é de Deus. Olhe para o irmão, olhe para o outro, diga, a adivinhação não é de Deus. O que é de Deus é revelação. Diga para o irmão, o que é de Deus é revelação. Que as crianças brincavam, né? Aquelas brincadeiras de adivinhação, brinque não, irmão. Que adivinhação é de Satanás. Amém? O que é de Deus, diga comigo, de Deus é revelação. De Deus é revelação. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo também teve oposições de outras religiões. Porque ele pregou, como aconteceu lá em Éfeso, ele prega contra as imagens e Demétrio se revolta contra ele. Então outras religiões também se levantaram contra o apóstolo. Vamos ver aqui, irmãos, Atos dos Apóstolos 17, 17. Abre a tua Bíblia. Olha só, vamos ler o 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos episcureu, estoicos, contendiam com ele. E uns diziam, que quer dizer esse paloleiro? Essa palavra paloleiro aqui, irmão, se você pegar no dicionário, é mentiroso, falador, tá bom? É aquele que fala muito, tá bom? Fala demais. Essa palavra que a Bíblia usa aqui é o falador, mentiroso. Olha só que ele coloca aqui, E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus a ressurreição. Olha só, estava chamando Paulo de quê? De mentiroso, de falador demais. E se falavam isso de Paulo, será que não vão falar de nós, irmãos? O próprio Jesus falou das oposições. Jesus dissera assim, se chamaram o Filho de Deus, se referindo a ele, se chamaram o Filho de Deus de Beelzebu, se eles não respeitaram o noivo, o que eles não vão falar dos convidados, irmão? Imagina, você está vendo a gravidade aí? Você está pegando a palavra? Se eles falaram mal do noivo, falaram mal de Cristo, falaram mal do Filho de Deus, o que eles não vão falar mal de nós, irmão, que somos só convidados para a mesa? Quem está me entendendo? Então, irmão, nós temos que entender esta palavra. Então, Paulo teve que enfrentar oposições de outras religiões, irmãos. As outras religiões irão se levantar também. Quinto, Paulo teve oposições. Eu vou falar uma palavra aqui e você diz assim, está queimado em nome de Jesus, tá bom? Paulo teve oposições de Satanás. Em nome de Jesus. Satanás, irmãos, ele se colocou como opositor do apóstolo Paulo. Então, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa chamada, Satanás será o nosso maior opositor. É por isso que em Efésios 6:10, Paulo vai dizer que nós temos uma luta, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, que são demônios, nos lugares espirituais, irmãos. Você já percebeu que na igreja você trava a maior batalha da sua vida? Porque a igreja é um lugar espiritual. Igreja é um lugar espiritual. Por isso que o inimigo tenta de toda forma, irmão, se levantar contra nós. Diga assim, Satanás foi opositor. Ele é o nosso opositor também, irmãos. Vamos pegar aqui a palavra. 1 Tessalonicenses, abre aí a tua Bíblia.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Olha que a palavra diz, irmãos: por isso bem quisemos uma ou outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Irmão Paulo está falando aqui do seu ministério, que ele planejou uma viagem para voltar para ver os irmãos, para visitar os irmãos, consolidar os irmãos. Ele disse assim: quantas vezes nós, ele está falando da igreja, quantas vezes nós quisemos ir até convosco, pelo menos eu, ele disse, eu, Paulo, planejei ir até vocês, eu planejei ir até a igreja, pregar o evangelho, mas só que Satanás me impediu. Satanás colocou impedimento. Ele está falando, eu, Paulo, quis ir ter convosco, mas Satanás nos impediu. Irmão, agora imagina, se Satanás impediu Paulo, que era Paulo, imagina nós, irmão. Quem está pegando a palavra? Paulo era um homem que dava vida pelo evangelho, orava, sofria pelo evangelho. Se o Satanás foi opositor do apóstolo Paulo, será que não vai ser o nosso opositor, irmão? Irmão, na Bíblia existe dois impedimentos. Primeiro, espírito e Satanás. Quando Paulo quis descer para pregar na região que ele queria muito pregar o evangelho, a palavra, o espírito não permitiu que ele descesse. Então naquela área, naquele território, o espírito não quis que Paulo pregasse. Mas no caso aqui, quem impediu Paulo de ir ter os irmãos foi o próprio Satanás, irmão. Que Paulo queria ir até aquela igreja, levar uma palavra para ele, levar uma palavra para aquele povo, mas Satanás impediu para que o apóstolo não chegasse. E Satanás vai ser o nosso opositor, irmão. Você sabia que na hora que você se levanta para ir para a igreja, o diabo se levanta para ser o seu opositor, irmão? Faz de tudo, irmão. Gente que não ligava para você há 30 anos liga, irmão. Quem está me entendendo? Gente que nem gostava de você aparece na tua casa. Quem está me entendendo? Oposição, irmão. O inimigo faz de tudo, né? Entra até no cachorro para lhe morder. Oposição. Quem está me entendendo? Fura o pneu da moto, fura o pneu da bicicleta. Eita, e dá dor na perna. Oposições. Para que nós não venhamos chegar. Mas se nós estamos aqui, nós já somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós já somos mais do que vencedor. Irmão, Satanás sempre foi inimigo, opositor do povo de Deus, irmãos. Apocalipse 12, do versículo 10 ao 12, vai dizer que ele acusava os seus irmãos de dia e de noite. Aprenda uma coisa, uma acusação é obra do diabo. Não aceite, irmão, nem na sua igreja, nem na sua casa, em qualquer lugar que você tiver, não aceite acusação. Porque quando você vê acusação, é procedência maligna. Não aceite acusação contra a tua liderança, contra a tua igreja. Levante as tuas mãos. Eu não posso aceitar acusação contra a minha liderança, contra o meu pastor, contra a minha igreja, porque é aqui que eu sou abençoado, irmãos. Se eu falo mal do lugar que eu sou abençoado, eu não sou digno daquele lugar. Quem me entende? Se eu falo mal do líder que leva a palavra para mim, eu não sou digno daquele líder. Quem está me entendendo, levante as mãos. Quem pode dar um glória para este Deus? Quem pode dizer aleluia? Irmãos, Satanás se colocou como opositor, mas só que ele não vai vencer, porque nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Levanta as tuas mãos. Diga para o irmão, nós somos mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, irmão. Então a gente não vai parar por causa da oposição. Olhe para o irmão, olhe dentro dos olhos azul dele e diga assim: não pare por causa das oposições.
Irmão, tem gente que para por causa das oposições. Não, eu vou parar de estudar porque eu tenho... Não, de forma nenhuma. Levante as tuas mãos. Não, eu vou parar de congregar porque eu... Não, de forma nenhuma. Quem tem que sair não é nós. Quem tem que sair é Satanás e os seus demônios. Levante as tuas mãos para glorificar e exaltar o Senhor. Quem tem que sair lá da tua casa não é a tua família, não. É os demônios que trabalham para trazer perturbação. Quem pode dar um glória para este Deus? Então, nós temos que entender que uma grande porta, Paulo diz, uma grande porta se me abriu. Ele está dizendo, ó, não foi eu que abriu a porta, não. A porta se abriu na minha frente. A porta se abriu, uma oportunidade veio. Levanta a tua mão, que Deus vai dar grandes oportunidades diante de você. E não deixe de entrar pela porta por causa de opositor, irmão. Não deixe de viver as bênçãos de Deus por causa da opinião dos outros. Se Deus tem bênção para mim, a bênção é minha, não estou nem aí para a opinião de ninguém. A bênção de Deus é minha e acabou. Levanta a tua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. As bênçãos de Deus é para nós. Fique em pé agora em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos da live, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.